Olá, doutores e doutoras, como vão? Este vídeo é produzido especialmente para os doutores e doutoras do primeiro período da FACIC e da FASC e também para aqueles que estão acompanhando o meu canal. Fico feliz porque chegamos a mais de 300 inscritos e, inclusive, muitas pessoas que não são alunos da faculdade têm se inscrevido, têm mandado alguns comentários. Fico muito feliz pelo retorno que tenho tido dessas videoaulas que vocês sabem eu ainda faço de maneira muito simples, muito rudimentar, mas com muito carinho, com muita dedicação, como vocês acadêmicos merecem sempre. Doutores, nesse período é muito importante que fiquemos em casa, que respeitemos esse momento de isolamento social. Se tiver de sair de casa, saia com máscara e só saia se for necessário. Eu moro numa rua muito movimentada e da janela aqui do meu escritório eu vejo muita gente andando na rua, gente que não precisaria estar na rua. Então, privilegie nesse momento os contatos pelo WhatsApp, pelo telefone, né? Faça videochamadas. Faça assim. Nesse momento isso é muito importante. Contato presencial só em último caso mesmo. E se tiver de sair, saia de máscara. Eu, quando saio, nas raríssimas vezes que saio, saio de máscaras. E quando estou em casa, o pessoal tem a impressão que eu continuo de máscara por causa dessa barba. Já estão aqui me chamando de Marechal Deodoro, de Machado de Assis, mas eu não me perturbo com isso não. Meu estilo é esse, vou continuar assim. Bom, a aula de hoje ela é bem interessante, né? A gente vai se divertir bastante, acredito. Hoje nós vamos trabalhar, continuamos aí na teoria geral da pena, nós vamos trabalhar o nexo de causalidade e o concurso de agentes e vamos concluir com a tipicidade. E aí então, nessa aula, nós vamos concluir todos os elementos do fato típico. Olha que interessante, nós vamos ter visto até o final a conduta, hoje o nexo causal, o resultado nós já vimos no nosso último encontro e hoje veremos a tipicidade. Eu fiz essa divisão de maneira pedagógica, de maneira didática, para ficar melhor assentado o conhecimento. Então vamos lá, vamos começar com o nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade ou nexo causal? É a ligação entre a conduta e o resultado. Vocês devem se lembrar, somente exigidos nos crimes materiais, nos crimes formais ou nos crimes de mera conduta são dispensáveis como elementos do fato típico. Pois bem, o legislador brasileiro adotou a teoria da conditio sine qua non. Conditio sine qua non, em português, condição sem a qual. É a chamada teoria dos equivalentes causais e foi então positivada no artigo 13, no caput do artigo 13 do Código Penal. Olha que interessante, vamos ler. A rubrica está lá, relação de causalidade. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E aí, olha que interessante. Quando da reforma da parte geral do Código Penal, em 1984, o professor Francisco de Assis Toledo, que presidiu a comissão revisora, ele fez questão de fazer constar aí nesse artigo 13, nessa segunda figura do artigo 13, a definição de causa. Vamos a ela. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, como que eu sei que alguma coisa é causa? Se eu retirar esse fato e o resultado desaparecer, é causa. Se eu retiro esse fato e o resultado continua a acontecer, não é causa. Então, olha que interessante. Nós temos que analisar dentro da linha de desdobramento causal, o que é causa e o que não é. Vamos repetir o artigo 13? Resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, vamos dar um exemplo. Sujeito A pretendendo matar B. Ele efetua um disparo de arma de fogo. Disparo de arma de fogo é a causa. Eu olho o resultado. Olho a conduta e olho o resultado. Se ele não tivesse disparado a arma de fogo, o sujeito continuaria vivo? Sim, então é a causa. O disparo, ele atingiu o sujeito e causou uma hemorragia. Essa hemorragia, por sua vez, causou uma queda na pressão arterial. E a queda na pressão arterial levou a uma parada cardíaca. A parada cardíaca é uma parada respiratória. A parada respiratória levou o sujeito a óbito. Então, pergunto. Hemorragia é causa? Sim, porque sem hemorragia não teríamos a parada
cardíaca, sem a parada cardíaca não teríamos a parada respiratória, então é causa. A parada cardíaca, ela é causa? Sim, porque o sujeito pode receber um disparo de arma de fogo, ele pode ter uma hemorragia, mas pode não ter a parada cardíaca, então continuar vivo. Então percebam, é causa. Então aí ficou bem claro, quis explicar bem devagarzinho, passando esses detalhes para a gente poder entender. Então deve-se analisar, quando estiver analisando o fato típico, todas as condutas que entram nessa linha de desdobramento causal. Então vamos a um caso prático, que a faculdade, a FACIC inteira já conhece, e o pessoal do terceiro período da FACIC conhece, mas o pessoal do primeiro período não conhece. E aqueles que estão chegando agora no meu canal também não conhecem. Então, vamos apresentar alguns personagens para vocês. No último encontro, vocês conheceram a Dona Zica, né? Hoje vocês vão conhecer outros personagens. Hoje vocês vão conhecer esse sujeito que aí está, que é o nosso amigo Cornélio. O que aconteceu com o Cornélio? Ele chegou em casa, né, e pegou a Dona Maria com o Ricardão, com o Big Richard. Olha eles aí, ó. Olha o olhar da Dona Maria pro Ricardão, hein? O que o Cornélio fez? Chegou em casa, pegou a Dona Maria com o Ricardão e falou: meu Deus, e agora o que eu faço? O que eu faço? Voltou pra... Não vou ficar aqui não. Foi embora, ele viu só a cena, voltou, foi pra onde? Ele foi para o bar do Bigode. Olha o outro personagem, o Bigode. Chegou lá e falou assim: Bigode, o que eu faço? Peguei a Dona Maria com o Ricardão. Aí o Bigode falou: rapaz, só você que não sabia disso, esse relacionamento deles é antigo. Ele disse: meu Deus do céu, e agora o que eu faço? E olha, ele não tinha ideia do que fazer. Aí o Bigode falou assim: rapaz, sujeito homem vai lá e lava sua honra com sangue. Disse: mas não é melhor divorciar? Tal? Não, sujeito homem vai lá e mata e lava a sua honra com sangue. Disse: eu até gostaria, mas eu não tenho uma arma, responde Cornélio para ele. Aí o Bigode fala assim: por isso não, toma aqui. Olha lá, e o Bigode cede uma arma que ele tem pro Cornélio. E o Cornélio então vai até o Ricardão e mata o Ricardão. Tadinho do Ricardão lá, foi pro céu. Ah, Ricardão, né? Ele que fazia a Dona Maria tão feliz, né? E agora? Pergunto. Vamos analisar a linha de desdobramento causal pela teoria da conditio sine qua non, né? Se o sujeito pegou a atitude de Cornélio em matar o Ricardão, o disparo de arma de fogo é causa? Nós já sabemos que sim. Vou até colocar aqui uma linha de desdobramento causal bem clara para vocês. Vejam aí. Então, disparo de arma de fogo é causa, porque se eu tiro disparar arma de fogo, não tem morte. O empréstimo da arma do Bigode para o Cornélio é causa. Se Bigode não empresta, Cornélio não mata. Se Cornélio não mata, Big Richard continua vivo. Então, causa. Agora, o Bigode, ele comprou essa arma de fogo numa loja onde se vende armas de fogo. E ele comprou no primeiro momento para a defesa do seu estabelecimento. Ele nem pensava na hipótese de emprestar essa arma para o nosso amigo Cornélio. Então, pergunto, a venda da arma de fogo é a causa? Olha lá o artigo 13, até coloquei aqui para vocês a teoria da conditio sine qua non. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Então perceba, se ele não compra a arma, ele não empresta a arma. Se ele não empresta a arma, Cornélio não mata. Se Cornélio não mata, Big Richard continua vivo. Então, é causa. Então, mas essa arma, ela foi comprada, ela foi vendida nessa loja, mas ela foi fabricada. Então, a fabricação da arma, quem fabricou a arma também entra na linha de desdobramento causal? Olha, sim, porque se a arma não é fabricada, a arma não é vendida. Se a arma não é vendida, a arma não é emprestada. Se a arma não é emprestada, quem a emprestou não mata. E se quem a emprestou não mata, o sujeito passivo do crime continua vivo. Então, se eu for interpretar, é isso que acontece quando as pessoas interpretam a linha de desdobramento causal, a relação de causalidade prevista no artigo 13, a teoria da conditio sine qua non, ao pé da letra. Aqui é necessário que façamos uma interpretação, olha que coisa interessante, vamos fazer uma interpretação doutrinária e vamos ver que a doutrina entende que só pode haver nexo de causalidade aonde houver dolo, aonde houver culpa. Então é necessário para a apreciação do nexo de causalidade a análise do elemento subjetivo do tipo.
Porque se não for assim, então perceba, vamos lá, vamos analisar aqui. Quando o Cornélio quer matar Ricardão, tem um elemento subjetivo do tipo? Tem o dolo, né? Ele quer dolo direto. Quando o Bigode empresta a arma, eu tenho um elemento subjetivo do tipo? Tem, nesse caso aqui, dolo direto também, né? Porque ele também quer a morte, ou pelo menos ele presume, né, prevê o resultado e aceita. Né? Mas enfim, tem o dolo de qualquer forma. Agora, quando se vende a arma para o Bigode, se vende a arma com o dolo, com a vontade, com a intenção com querer matar a pessoa do Ricardão? Não. Se vende a arma com qual motivação? Se vende a arma para a proteção do estabelecimento de Bigode. Então, nesse caso, perceba, não há aí nexo de causalidade, fica rompido, porque não temos o elemento subjetivo do tipo. Porque se assim não for, sabe quem que nós vamos acabar punindo? Vamos acabar tendo que acabar punindo o chinês. Já tá até aí de máscara, né? Estilizado aí. Tá, é a versão 2020 do chinês, aliás, de máscara. Temos que punir o chinês, porque se o chinês não inventa a pólvora, né, a fábrica não fabrica revólver. Se a fábrica não faz revólver, a loja não vende. Se a loja não vende, Bigode não compra. Se Bigode não compra, Bigode não empresta. Se Bigode não empresta, Cornélio não mata. Se Cornélio não mata, Ricardão tá vivo. Então, um tempo atrás, eu ia até o chinês. Aí um dia, eu dando essa aula aí, um aluno pegou, levantou a mão e falou assim, professor, dá para ir além do chinês. Eu falei assim, mas como? Aí ele ainda falou assim, se Deus não inventa o chinês, né? O chinês não inventa a pólvora. Então, ó, olha aí até onde a gente vai se a gente não interpretar a teoria da conditio sine qua non de acordo com o elemento subjetivo do tipo. Nós vamos acabar querendo punir a Deus por ter inventado o chinês que inventou a pólvora. Não dá, gente. Tem que parar. Em algum momento tem que ser rompido esse nexo de causalidade. E aí, quem vai nos direcionar nesse momento? Vai ser o elemento subjetivo do tipo. Só posso punir aonde estiver dolo, aonde estiver culpa. Então aqui, voltando, no momento em que Bigode compra a arma de maneira legalizada, ou ele compra sem a vontade de praticar o crime, ou de pretender a morte de alguém de maneira objetiva, se tem o quê? O rompimento do nexo de causalidade. Doutores, a matéria que nós estamos estudando, ela é importantíssima. Na prática, a maior parte das linhas de defesa passam pela análise do dolo, da culpa, e quando há concurso de agentes, muito mais ainda, muito mais. Então, o que é concurso de agentes? Concurso de agentes, concurso quando eu tenho mais de uma pessoa fazendo alguma coisa. Fizeram um concurso público, várias pessoas tentando uma vaga ou várias vagas? Então, concursos são concursos de crimes, várias pessoas praticando crimes ao mesmo tempo. Então, olha que coisa interessante isso, que é concurso de crimes. Para facilitar, eu montei aqui um esqueminha. Olha aí um mapinha mental para que vocês não esqueçam. Concurso de agentes. Olha, se eu falei concurso de crimes, pelo amor de Deus, eu não vou editar aqui, não sei se eu já falei isso, mas se eu falei não é isso. Aqui é concurso de agentes. Concurso de crimes é a matéria que o pessoal do segundo período vai estudar agora, e é uma matéria bem espinhosa, mas concurso de crimes é quando acontece vários crimes ao mesmo tempo. Concurso de agentes é o que nós estamos estudando agora, analisando o nexo de causalidade, quando mais de uma pessoa participa da prática de um crime. Então, aqui nós vamos ter duas figuras. Vamos ter aqui a figura do coautor e do partícipe, ou seja, o concurso de agentes é dividido entre coautoria e participação. A coautoria, ela pode se dar de duas formas. Vamos ter a figura do coautor mediato, que é aquele que, mediante suas ordens, o crime acontece. É como se fosse o autor intelectual do crime, é o mandante do crime. E o coautor imediato, que é aquele que imediatamente ele recebe as ordens do coautor imediato e pratica a conduta típica. Então aqui, para não esquecer mais, é o exemplo do coronel e do jagunço. O coronel é o coautor imediato porque manda o jagunço matar em seu nome. Aí o jagunço é o coautor imediato. Ok? Aqui é mais simples. A participação, como que ela se dá? Lá nós vamos ter a figura do partícipe. A participação ela pode se dar de duas formas. Ela pode se dar por um suporte moral ou por um auxílio material. O suporte moral se subdivide em dois pontos. Nós vamos ter a instigação e o induzimento. O que é o induzimento? No induzimento, o sujeito planta a ideia na cabeça do autor do crime
para que ele vá e pratique. Perceba que no nosso exemplo aqui, vou voltar um pouquinho, no nosso exemplo, o querido Cornélio, ele não tinha a ideia da prática do crime. Quem planta a ideia na cabeça dele é o Bigode. Então perceba, nesse caso, se o Cornélio é o autor do crime, o Bigode ele responde por participação. Nesse primeiro momento, por ter feito o quê? Por ter colocado a ideia na cabeça do sujeito, né? Então, ele responde também por induzimento. Ao mesmo tempo, ele também responde pelo auxílio material, porque ele fornece as armas. Então, além de induzir, além de ser partícipe por induzimento, ele é também por auxílio material, porque ele fornece as armas ao Cornélio, que é o autor do crime. E o que é a instigação? A instigação ela ocorre quando o sujeito já tem fomentada, ele já tem aquela ideia da prática do crime, essa ideia é fomentada, essa ideia é aumentada. O sujeito chega e motiva um sujeito que já está querendo praticar, ele tem essa ideia instigada. Lembra da instigação? Está instigado. Né? Eu gosto de dar aquele exemplo na sala de aula, quando a gente tem aula numa terça-feira, por exemplo, e vai passar o Masterchef. Pô, você chega cansado da faculdade com fome, você liga a TV e vê aqueles pratos maravilhosos dos chefes sendo preparados, sendo servidos. Puxa vida, você já estava com fome, a sua fome aumenta de uma tal maneira porque você fica instigado. Então, isso que é a instigação. Bem, então para facilitar, eu até vou ampliar o exemplo do Cornélio e do Ricardão, né, e do Bigode. Né? Vou colocar mais uns personagens para a gente atender a todos as possibilidades de concursos de agentes. Olha aí que interessante, olha o desenho que o professor montou. Ó, gente, dá um trabalho fazer isso que vocês não têm noção, mas eu faço com o maior prazer para vocês. Bem, vamos lá. Vamos retomar essa história agora com mais personagens. Reparem que, nesse exemplo aí, o Cornélio, que vocês já conhecem, né? Cornélio, que vocês já conhecem, ele faz o quê? Ele vai à casa dele e vê a figura do Ricardão com a Dona Maria. O que ele faz então? É o Big Richard. Ele, ao invés de cantar aquela música do grande cancioneiro popular, né? dos grandes autores da música popular brasileira, Nego do Borel e Anitta, né? Em vez dele cantar lá, Dona Maria, você partiu meu coração. Ah, meu coração. Mas agora não tem problema não, vai sobrar um pedacinho para cada esquema. Né? Deveria ter cantado aquela música e ido embora, né? E pronto. Ou chegado, acabou, agora 30% de pensão se tiver filho, senão, tchau, já era. E bola para frente, entendeu? Deveria ter feito isso, mas não. Ele foi no bar do Bigode, chegou lá o Bigode, Bigode, não sei o que eu faço. O Bigode deu aquela ideia para ele, rapaz, se eu fosse você... Ele falou assim, Bigode, estou pensando em divorciar. Eu falei assim, não, divorciar o quê? Se eu fosse você, eu mataria o Ricardão, lavaria sua honra com sangue. Aí ele, você acha mesmo? Eu não tinha pensado nisso, eu estava pensando ainda em divorciar para você ver, cara. Eu falei, não, tem que matar. Então você tá certo, Bigode, eu vou matar. Nisso, repara que tem um orelhudo aí, com a letra A no peito, esse sujeito aí, o orelhudo. O A, ele escuta o Bigode, a conversa do Bigode com o Cornélio, ele fala assim, opa, pessoal, chama todo mundo no bar, uma rodada de cerveja aí por minha conta, porque é difícil encontrar um sujeito homem que nem esse. Aí o Cornélio falou assim, rapaz, se eu tava com vontade, agora que eu tô mesmo, depois desse brinde aí, é mesmo, eu sou sujeito homem, esse cara falou tudo, eu vou matar. E aí ele chega no Bigode e fala, Bigode, agora eu tô resolvido, eu vou matar, depois desse brinde aí, que eu vi que a galera tá me apoiando, me deu uma força aí, eu vou matar. Se tem um probleminha, eu não tenho coragem de fazer. Chegar lá e matar, eu não tenho. Mas eu pagaria para alguém fazer. Você só conhece de alguém que possa fazer isso? O orelhudo B, que está ali em cima do orelhudo A, no desenho, está ali em cima do bar do Bigode, ele pega e faz o quê? Ele escuta a conversa e fala, ô, seu Cornélio, seguinte, eu acho que é difícil mesmo um sujeito, né? A gente não está acostumado a fazer esse serviço. Por que você não contrata um profissional? Eu conheço o Zeca Diabo. Tá aqui o contato dele. E passa o contato do Zeca Diabo, que está ali em cima. Ó. Olha o chapeuzinho do Zeca Diabo. Né? O Zeca Diabo chega... Cornélio chega, fala com ele, liga para ele e fala assim, Zeca, será que o senhor faria esse servicinho para mim e tal? Aí o Zeca Diabo responde, rapaz, homem, seu sujeito, até parece... maior prazer, faria se eu ouvisse para você com o maior prazer, rapaz. Uma pena é que eu tô sem meu instrumento de trabalho aqui. Sem meu instrumento de trabalho, entenderam? Cadê o instrumento de trabalho? Não tá aqui, senão eu faria com o maior prazer.
O orelhudo C, que você vê ali no desenho, faz o quê? Seu Zeca, por isso não. Toma aqui. E empresta a arma dele pro Zeca Diabo. O Zeca Diabo empresta essa arma do C, vai lá e mata o Ricardão. Agora, se você prestou atenção na última aula, se você prestou atenção no último slide, tá aqui, dá uma olhadinha, dá uma paradinha, anota se você quiser. Agora, olha aqui no caso prático, identifique para mim quem é quem, quais são as funções dos personagens segundo o concurso de agentes. Você vai ver que o Cornélio, né? Para o vídeo agora, anota aí para ver quem é quem. Isso, anota. Aí depois você vai voltar, né? Vai soltar o vídeo para a gente ver se você acertou. Vamos lá? Parou? Voltou? Muito bem. Então vamos lá. Olha aí. Nesse esquema, vamos pelo mais fácil. Quem matou é coautor imediato. Zeca Diabo. Tá certo? Não, ele é coautor imediato. Imediato. Ele imediatamente foi lá e matou. Mas segundo ordens de quem? Quem mandou? Quem é o mandante? Cornélio. E quem botou a ideia na cabeça do Cornélio? Quem foi? Quem foi que trouxe essa ideia para ele? Bigode. Então vejam, Zeca Diabo, coautor imediato. Cornélio, coautor imediato. Bigode, partícipe. Por instigação ou induzimento? Suporte moral ou auxílio material? Neste exemplo aqui, não no anterior, nesse aqui ele não dá arma, nesse aqui ele planta a ideia na cabeça do Cornélio, ele responde por participação. Aqui ele é partícipe, por suporte moral na modalidade induzimento. E o sujeito A, orelhudo, que levantou e fez um brinde que motivou o Cornélio? Ele também é partícipe, também por suporte moral. Mas o Cornélio já tinha a ideia, né? Ele só fomentou essa ideia. Então ele responde por participação, suporte moral na modalidade instigação. E o B? O B não deu o contato do Zeca Diabo? Sim, partícipe. Deu auxílio material à prática do crime. Reparem que na linha de desdobramento causal, deixa eu só concluir e ir para o C. O C foi o sujeito que também responde por auxílio material porque ele fornece a arma. Ok. Repara então agora que na linha de desdobramento causal, a gente tem a possibilidade de ver o dolo em todas as situações. Em todas as situações tem o dolo, tem a vontade dirigida do agente. E a participação desses sujeitos ela é primordial. Reparem para vocês verem. Porque se o sujeito não tem a fomentada... Primeiro, se ele não é induzido pelo bigode, não tem por que ter comemoração, não tem por que ele ter motivação, né, para ir lá e fazer o serviço, né, mandar matar o Ricardão. Se a gente não tem essa euforia toda, essa instigação do A, ele também não tem motivação suficiente para ir fazer, que ele ainda estava meio na dúvida, né? Agora, se o B não dá o contato do seu Zeca Diabo, ele não tem quem contratar. Se o seu Zeca Diabo não empresta uma arma também, não tem como fazer o serviço. Então, repara que todos estão interligados. Então, muito importante, vocês vão ver alguns casos famosos na prática, como o caso Bruno, entre outros aí, que tem a participação de vários agentes. Qual que é a linha de acusação? Ela passa por qual tese? Da participação, da ligação entre esses agentes e a prática do crime. Se ele contribui de qualquer forma para a prática do crime, ele responde às penas a este combinadas. Lógico que na medida de sua culpabilidade. Depois a gente vai ver no futuro, né, que o juiz vai apreciar a conduta de cada um de acordo com a culpabilidade, com o juízo de reprovação, mas que todos respondem pela prática do crime, isso sim, todos respondem. Bom, agora, pessoal, olha como é que na sala de aula eu faço esse desenho no quadro, tá vendo? Essa aí é a do quadro. Um aluno tirou uma foto e me mandou de uma aula que eu dei, ficou mais ou menos desse jeito, olha. Agora a gente está numa versão 2020 aí de isolamento social obrigatório, aí ficou dessa forma, tá? Deu maior trabalho, mas foi feito com carinho. Bom, como eu ia dizendo, o juiz ele poderá aplicar penas diferentes entre autor, coautor e partícipe. Já dei uma dica aqui, sim, ele poderá, né? Porque o Código Penal não faz distinção entre a coautoria e a participação. Essa é uma distinção doutrinária, como eu já inclusive informei. Cabe aqui ao juiz proceder de acordo com a valorização de cada caso prático, né? Então veja, o Código Penal, já que ele não faz essa distinção, nós olhamos agora do artigo 13 e nós pulamos lá para o 29, regras comuns às penas privativas de liberdade.
Só pela rubrica você não te auxilia, mas vamos ler o artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Culpabilidade significa o quê? Valoração da conduta. Eu considero já típica e antijurídica. Lembra do conceito analítico de crime? Então, culpabilidade é a reprovação que se tem da conduta. E aí o juiz ele vai ser obrigado a observar o caput do artigo 59 para fixar a pena. O pessoal do segundo período que está assistindo essa aula está pensando assim, nossa, aí, ó, bem o professor falou, olha o 59 aí. Então, na segunda, quando vocês forem estudar no segundo período, pessoal, teoria geral da pena, vão ver a importância que tem esse artigo 59, que prevê as circunstâncias judiciais que vão nortear o juiz quando da fixação da pena. Para quem vai prestar concurso, qual a regra com relação ao concurso de agentes que o nosso legislador colocou? Qual é a regra com relação a essa análise da culpabilidade? É a teoria unitária, ou seja, o sujeito recebe a mesma pena em abstrato, combinada, aí depois vai ser individualizada de acordo com as características de cada agente. Olha um outro exemplo clássico também que teve concurso de agentes, né? Aqui é o 59, né? Só para vocês darem uma olhadinha, vamos ler? O juiz atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Olha no finalzinho aí, pessoal do segundo período, as duas das três finalidades da pena. A retributiva, a preventiva e a ressocializadora não está aí, mas nós sabemos que existe. Então, caso que vocês conhecem bem é o caso Richthofen. Olha aí, uma rosa e dois cravinhos. Se lembram deste caso que ganhou grande repercussão nacional? Então, aí nós temos partícipes e temos coautores. Ok? Doutores, seguindo. Participação de menor importância. Isso é importantíssimo. Isso daqui, infelizmente, muitos colegas advogados criminalistas se esquecem de usar essa ferramenta importantíssima de individualização da pena. Reparem que, por meio dela, é possível reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Olha, é uma quantidade significativa de pena a ser reduzida. Vamos ler o parágrafo 1º do artigo 29. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. O que seria essa participação de menor importância? O sujeito está com a sua conduta dentro da linha de desdobramento causal, mas é uma pequena contribuição. Isso pode propiciar que o juiz, no momento da individualização da pena, ele possibilite, ele aplique essa causa de redução de pena. Dei um exemplo aqui que eu formulei para vocês. 4 assaltantes, um fica no carro. Olha só, 4 assaltantes. Um fica no carro, motorista, né? É o homem da fuga. Outro recolhe os bens, enquanto um terceiro vem e barbariza, né? Vem batendo em todo mundo, xingando todo mundo, estando esse único armado, né? Enquanto que o último elemento desses 4 assaltantes, que vai responder também pela prática do crime, é um sujeito que simplesmente emprestou o carro para que eles fizessem um assalto, para que eles pudessem fugir no assalto. Então, veja, ele participa do crime? Participa, mas sem dúvida é uma participação de menor importância. Ainda mais se ele afirmar que não sabia, se ficar provado que ele não sabia, embora pudesse prever, né, e aceitou o risco da produção de um assalto. Ele conhecendo o histórico dos comparsas, sabe, pessoal, meu, empresta seu carro aí, o que vocês vão fazer com o carro, hein? Ele já imagina, coisa boa não é, mas mesmo assim ele empresta, correndo o risco de alguém praticar um ilícito com o carro dele. Então, nesse caso, ele participa sim do assalto, embora não tenha ido lá assaltar, não tenha ido lá barbarizar, não tenha dado fuga, não tenha segurado, não tenha pego os bens das pessoas, mas ele responde. E perceba que nesse caso aqui o juiz vai individualizar a pena. Quem deles vai ter que ter uma pena maior? É lógico, o sujeito que estava com a arma barbarizando, agredindo as pessoas, ameaçando. Vai ter que ter uma pena também próxima disso, mas inclusive menor, aquele que fica só com um saco, né, recolhendo os bens. Também menor que esse deve ser a culpabilidade daquele que fica no carro só para dar fuga. E, consequentemente, desse que empresta. Mas todos respondem. Todos responderiam pelo crime de assalto, pelo crime de roubo. Ok? Mas, sendo possível, a participação e conhecimento da participação de menor importância é aquele que simplesmente emprestou o carro. Bom, depois da participação de menor importância, passemos a... Aqui eu vou estabelecer uma questão teórica. Em regra, o direito pátrio adotou a chamada teoria da acessoriedade limitada.
é preciso apurar que o autor praticou um fato típico e antijurídico para poder haver a responsabilização do partícipe. Então, veja, pode haver instigação, pode haver induzimento, pode-se ter auxílio material, mas se o sujeito não chega a praticar o crime, o coautor ou o partícipe não é responsabilizado. Por exemplo, eu posso ficar na sua cabeça, olha, você tem que matar fulano, tem que matar Beltrano, olha, mata lá, o sujeito não vale a pena viver, vai lá, tem que dar um jeito nele. Né? Imagina no nosso próprio exemplo, se o Bigode fica na cabeça do Cornélio, ô Cornélio, você tem que ser sujeito homem, vai lá, mata. Olha, eu tô com uma arma aqui, você não quer ir lá matar o sujeito? Tal? Você, ó, te empresto. E o Cornélio fala assim, não, Bigode, eu vou divorciar mesmo que é melhor, deixa eles lá que sejam felizes. Esse induzimento, essa instigação do Bigode, ela será considerada conduta típica. Porque se o Cornélio não for lá e praticar a conduta, todo esse induzimento, essa instigação não levou a qualquer resultado, razão pela qual ele não responderia pela prática do crime. Ainda que ele tivesse emprestado o revólver, né, e o sujeito tivesse, se o Cornélio tivesse ido até o local, tivesse tremido as mãos na hora de atirar e guardou o revólver, foi embora, devolveu, não quero mais. No máximo, quem responderia, o nosso amigo Cornélio responderia pelo porte ilegal de arma de fogo. O Bigode também responderia por uma conduta tipificada lá no Estatuto de Desarmamento, mas nenhum deles responderia sequer por tentativa de homicídio, por causa da regra da teoria da seriedade limitada. Agora, qual é a exceção? Se o professor falou regra, tem uma exceção. A exceção está no crime de instigação, induzimento ao suicídio e agora também a automutilação. Houve uma mudança no final de 2019, e 2020 já se iniciou com uma nova previsão no artigo 122. Ali, no caso, especialmente com relação à conduta da instigação, induzimento e auxílio ao suicídio, o sujeito pode responder pela prática do crime, ainda que o sujeito vá lá e pratique uma conduta que é atípica. Como assim, atípica? Vocês verão, ou já viram, na verdade, quando estudaram princípios, que o suicídio não é crime. Como é que pode responder quem auxilia, quem instiga e quem induz a uma conduta atípica? Só mesmo por exceção. Qual é a exceção? Está aí no caso do artigo 122 do Código Penal. Existem outras exceções. Vamos ficar por enquanto por essa daí que já é suficiente para a gente. Então, vamos avançar para concluir que já estamos com 30 minutos de vídeo. Vamos lá. Participação dolosamente distinta. É a previsão do parágrafo 2º do artigo 29. Se é do parágrafo 1º, ela já é bem favorável ao réu, né, que vê a possibilidade do sujeito ter uma redução de pena em razão da participação de menor importância. Aqui nós temos também uma outra possibilidade. Percebo, se algum dos concorrentes quis participar de crimes menos graves, se lhe é aplicada a pena deste. Tudo bem? O sujeito quis participar de um crime menos grave, acabou participando de outro, mas deve ser aplicada a pena do primeiro. Veja, essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Vamos imaginar um exemplo, né? 2 agentes recebem instruções de um terceiro para furtarem uma casa de praia, fora da temporada. E no meio da subtração chegam os moradores da casa. Eu fiz um esqueminha aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Vamos desenhar que a gente aprende. Imagine, esse casal que aí está no carro, né, mora nessa casinha que não tem janela aí. Na outra casa do lado, na praia, né, casa de litoral, mora um sujeito, né? E esse sujeito é observador, ele fica observando. E ele chama esses 2 coleguinhas aí, né? Os dois manos ali, e fala para os manos: escuta, manos, olha, na casa aí do lado não mora ninguém. É uma casa de veraneio, é de um casal de velhinhos que vem para cá só aos finais de semana. Então, por que vocês dois não se reúnem, vão lá, fazem a limpa na casa, traz aqui e a gente divide? Vamos fazer isso? Vamos. Olha aí. Está montado o concurso de crimes, não está? Por quais crimes os 3 responderiam? Por furto. Artigo 155 do Código Penal. Os 3 responderiam por furto. Então, o que acontece? Os 2 vão. Chega lá, os 2 estão fazendo a limpa na casa. Quem que chega de repente? Em plena semana. Já que o casal só vai no final de semana. O casal. Cismaram de um dia para o outro. Foram, vamos numa terça-feira hoje. Ao invés de ir no sábado, vamos na terça. Foram. Chegou lá, o que aconteceu? Os 2, os manos, aí bateram no casal, amarraram o casal, empregaram lá a violência, grave ameaça,
ou limitaram a locomoção deles. Pegaram as coisas e foram embora. Pergunta: por quais crimes responderão os 3? Olha, nesse momento a gente vê, se eles queriam praticar furto, mas depois chegaram lá e acabaram praticando um roubo, eles empregaram violência e grave ameaça, eles vão, numa progressão criminosa, os dois, responderem por roubo. Mas e o terceiro, que não praticou violência nem grave ameaça, que o tempo todo quis praticar crime de furto? Ele responde também pela violência ou grave ameaça empregada só pelos 2 agentes? Será que isso seria justo? Não, isso não seria justo, tampouco direito. Por quê? Nós vamos ver lá a previsão do parágrafo 2º do artigo 29, e ali está estabelecido: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, se lhe é aplicada a pena deste. Então, olha que interessante, os 2 manos respondem por furto e o sujeito da janela ali, os 2 manos respondem por roubo e o sujeito da janela responde por furto. Os 2 manos por roubo porque empregaram violência ou grave ameaça. Progrediram na conduta. Era para praticar furto, acabaram progredindo e praticaram roubo. Agora, o sujeito que sempre quis praticar furto, que contava com a hipótese do furto, ora, esse deve responder por furto e não por roubo, porque efetivamente não praticou a conduta típica. Cai aqui: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, será aplicada a pena deste. Mas esse I, igual vocês gostam de fazer comigo, não estão presentes, mas eu simulo vocês fazendo. Esse I era previsível que os 2 chegassem, porque era um feriado, era algo assim que era um dia, eles só vão no final de semana, mas é feriado, dá para presumir que eles possam ir, né? Se fosse presumível, o que aconteceria com o sujeito da janela? Agora sim responderia por roubo? Não, ele continuaria a responder por furto, só que agora ele teria uma pena dobrada, de acordo com a segunda figura do parágrafo 2º do artigo 29. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Tá aí, olha que interessante. Não tenham dúvidas. Na prática, muita gente colocaria os 3 respondendo por roubo e seriam fatalmente condenados por roubo, se a defesa não levantar essa tese da participação dolosamente distinta. Isso aqui é obrigação da defesa fazer. É o defensor que tem que ter obrigação. Na prática, promotor, juiz, delegado, acreditem, vai todo mundo rodar por roubo. Isso aqui, só mesmo de uma maneira muito técnica, um advogado experiente, atento, né? Ou um aluno nosso que está assistindo essa videoaula vai se lembrar dessa hipótese e vai aplicar ao caso prático. E vai ter todo o mérito e vai trazer justiça, porque o correto é o sujeito que não praticou violência nem grave ameaça à pessoa, que quis o tempo todo praticar furto, que responda por furto. Mas ele pode ter sim um acréscimo de pena se for previsível que aquele furto se tornaria em roubo, poderia se tornar um roubo, né? Fazendo assim um resultado mais grave, ok? Isso é muito técnico, presta atenção, doutores, isso vai fazer diferença na vida profissional de vocês. Bom, então, repassando, quais são os requisitos para um concurso de agente? A existência de 2 ou mais agentes, tem que haver nexo de causalidade, ou seja, ligação entre a conduta e o resultado, tem que ter aqui presente o elemento subjetivo do tipo dolo ou culpa, ok? E mais uma coisa, tem que ter vínculo psicológico. O que é isso? É uma ligação mental entre os coautores, para que então possamos estar diante de um concurso de agentes, ok? Muito bem, antes de concluir, preciso falar só mais 2 coisinhas. Uma, vamos analisar um exemplo? Essa moça que aí está, ela tem o apelido de Chapeuzinho Vermelho, né? Sei que os doutores aí ficaram felizes, né? Eu sei disso. Mas, tudo bem, vamos lá. Ela prometeu casamento para o sujeito que está ali à direita e para o sujeito que está à esquerda. Só que sabe o que ela fez? Ela enganou os 2. Ela fugiu com todos os presentes. No dia do casamento, largou os 2 na igreja. Os 2 ficaram loucos, né? Com a Chapeuzinho Vermelho. Né? E juraram matá-la. Um, sem saber do outro, o que fizeram? Se esconderam nessa floresta. Tiveram informações de que ela passaria por ali, quando ela fosse levar doces para a vovozinha. Se esconderam ali, parecendo o professor Fábio, né? Esses exemplos. Sabia que ela ia passar por ali. E se esconderam ali e ficaram prontos para agir. O que acontece? No momento em que ela passa, os 2 disparam ao mesmo tempo. Um sem saber da existência do outro. Pergunto, isso é coautoria ou isso é participação?
Quer parar o vídeo para voltar um pouquinho para ver se é coautoria ou participação? Nem precisa, gente. Isso não é autoria nem participação. Não é coautoria, não é participação. Isso não é concurso de agentes. Isso é o que a doutrina chama de autoria colateral. Autoria colateral. Porque os dois têm desígnios autônomos. Não há um nexo, não há uma ligação mental entre ambos. Olha que coisa interessante. Por isso, eles responderão de maneira individualizada por suas condutas. Olha que coisa interessante. Isso cai em concurso direto. É uma senhora pegadinha. Isso aqui é autoria colateral. Ok, doutores? Então, responderão os dois de maneira individualizada. Pois bem, verificado já os requisitos do nexo de causalidade, nós já vimos a autoria colateral, concluímos a aula de hoje com a tipicidade de maneira muito simples. Tipicidade significa previsão legal, num primeiro momento. Mas a tipicidade, para ser completa, ela tem que passar por dois momentos. Além de previsão legal, ela tem que ter adequação típica ou social. Ou seja, para eu considerar a existência de tipicidade, eu tenho que respeitar a dois princípios. Primeiro, para verificar a previsão legal, fazer uma análise objetiva na legislação e ver se há previsão em lei, em respeito ao princípio da legalidade. Depois, no segundo momento, vou ter que fazer uma análise subjetiva, analisar as circunstâncias do caso prático e ver se a aplicação daquela norma ao caso prático não viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque senão eu só teria meia tipicidade, não teria tipicidade completa. E alguns princípios subsidiários do princípio da dignidade da pessoa humana podem afastar a tipicidade, como, por exemplo, o princípio da insignificância ou bagatela. Exemplo clássico, se eu estivesse na sala de aula, já ia procurar alguém com o celular numa tomada para falar: olha, esse sujeito aqui está praticando um crime de furto, ligando o seu celular, que é abastecendo com energia seu celular, usando a energia da faculdade. Olha, aqueles que pesquisarem de maneira objetiva na legislação vão encontrar a conduta tipificada no artigo 155 do Código Penal. Inclusive, ali mesmo, o legislador equipara energia elétrica a coisa móvel. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Porém, não poderíamos aplicar pena, não poderíamos reconhecer a tipicidade da conduta, não poderíamos considerar o fato típico. Por quê? Porque não haveria adequação típica social. Pergunto, para que punir um aluno de direito que está ali abastecendo seu celular com uma quantidade insignificante de energia? Para quê? Será que não violaria a dignidade da pessoa humana? Será que não violaria o princípio da insignificância bagatela? Sem mais, doutores. Encerramos por aqui. Espero que tenham gostado da aula de hoje. A galera que também não é aluno da faculdade, mas que tem seguido as minhas aulas, eu fico muito feliz com isso. Fica aqui o meu contato. Se tiver alguma dúvida, pessoal, sei que estamos num momento de isolamento social, pode me mandar, prefira mandar mensagem pelo WhatsApp. Se não der pelo Instagram, também dá. Sigam lá no Instagram. Agora, e-mail tá difícil, gente. E-mail tá difícil eu ver porque tem muita atividade chegando, eu tenho que fazer uma planilha, então não dá tempo de ver todos os e-mails. Então, prefiro os outros dois canais. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative aqui o sininho aí para receber as notificações. Quem está inscrito fica sabendo antes das aulas que são postadas com antecedência. Bom, galera, muito obrigado pelos elogios, pelo apoio que vocês têm dado e fiquem em casa, nada de sair. Bom, pessoal, um grande abraço. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.